Boa tarde, Champions e Champions, alunos do 8º ano da Escola Básica Melville Jones, Cordeiros, Itajaí, Santa Catarina. Aqui com saudade de vocês, porque a sala é o meu lugar. A sala é o lugar onde eu gosto de fazer o meu trabalho de professor com vocês que são uma mocidade, uns adolescentes muito queridos, né? Principalmente e evidentemente, né? E destacadamente o 803, do qual eu sou professor regente. Sou feliz pela oportunidade que Deus me dá de ser o professor de vocês todos aí do Melvi. Vamos embora! O professor vai fazer uma recapitulação do iluminismo. Estou usando essa peruca porque é uma peruca iluminista, né? Se vocês olham as figuras que eu mostrei para vocês durante as aulas, lá do Voltaire, o Rousseau, o Diderot, o John Locke, todo mundo usando esse tipo de peruca aqui, porque era a moda da época, um rei começou a utilizar, dizem que foi por causa de piolho tal, e outros começaram a utilizar, o rei achou graça, e daqui a pouco os nobres estavam utilizando, também os burgueses, os pensadores, né? Quem fazia o pensamento da época passou a utilizar, e aí nós temos nessa idade, a idade moderna, muita gente utilizando. Algumas cortes, se eu não me engano, na Inglaterra ainda eles têm uns costumes juízes de utilizar estas perucas brancas assim, cheias de cachinhos assim. Bem, Champions e Champions, o iluminismo o que é que foi? O professor Valmir já falou para vocês presencialmente em sala de aula, lembra? Oitavison, sai da janela, Oitavison. Isso, querido, presta atenção, senta ali, vai. Não incomoda o professor, estou fazendo o meu trabalho. Vamos lá, Oitavison! Uhul! Bem, Champion, o iluminismo é aquele movimento intelectual que aconteceu ali entre o século XVII e o século XVIII, principalmente onde começaram a se reunir, a escrever, a pensar, né? Porque o iluminismo, todo pensamento novo, tudo que se usa a razão, tudo que se busca a ciência, ainda perdura até os dias de hoje. As ideias iluministas, elas são as ideias libertárias, né? São as ideias progressistas, né? São os ideais humanistas também, né? Focado no ser humano. Então isso aí perdura até os dias de hoje. Ele começou fraquinho lá na Inglaterra, com alguns nomes, alguns escritores, algumas ideias. Aliás, foi na Inglaterra que começaram a cortar lá, ó, o poder do rei. Rei, tu vai continuar rei, mas não é tu que manda em tudo não, nós do parlamento também vamos mandar um pouquinho aí. E, inclusive, isso perdura até hoje na Inglaterra, né? A rainha tá lá mais que decorativa. Quem manda mesmo lá é o parlamento com o primeiro-ministro, que aliás contraiu aí o coronavírus, tá? O camarada ontem estava meio que lá na UTI tomando um oxigêniozinho, né? Então, Champions, começou na Inglaterra e depois essas ideias migraram ali para a França, e aí sim, aí o iluminismo, quando se fala em iluminismo, se fala em França, porque é ali que surgiu mais pensadores, mais ideias, mais reuniões, mais escrito, né? É onde que o negócio se tornou mais forte então. O que pregava o iluminismo? Ele questionava os poderes da igreja, dos religiosos, e pressionava e questionava o poder do rei, né? O rei era mercantilista. Primeiro era absolutista, ele mandava tudo. Também o rei defendia o mercantilismo, a mesma coisa, ele controlava toda a economia, importação, exportação, plantio, fabricação, é o rei que mandava, né? Não se tinha liberdade econômica, tu não podia produzir o que tu queria. Se o rei dissesse, não pode plantar banana aí, já estão plantando banana lá no sul da ilha, então, putz, não podia mais plantar banana. O mercantilismo era um controle total do rei, né, com seus interesses ali na economia. E os pensadores iluministas começaram a questionar tudo isso. Por que não tem essa liberdade? Por que só filho de rei era rei? Olha só que pensamento. Por que tinha esse negócio, né, o poder era hereditário, né? Só o nobre podia ser rei, não, ninguém do povo podia ser um dia o governante desse país. Pensador iluminista pensava assim: por que só o rei manda? Por que tudo que a gente tem que plantar tem que perguntar pro papa, pro padre, que se pode plantar, se não pode, se, entendeu? Que Deus não vai se agradar? Não, eles não eram ateus, eles não questionavam Deus, a existência de Deus. Não, os iluministas não questionavam. Ele questionava o fanatismo, né? A ignorância, né? As coisas que o povo tem, assim, a superstição que o povo tem, o medo de tudo. Ai, Deus vai me castigar, né? Então eles questionavam tudo. Ei, usa a razão, ele dizia. Usa a razão, pô, né? Deus está contigo aí, ó. Mas coloca a razão, vai trabalhar, pega a enxada, começa a cavar a planta, joga a semente.
depois irriga e tu vai colher, rapaz. Fica aí orando, Deus, me manda a banana do céu, me manda a melancia. Não, Deus não vai mandar a melancia do céu, vai plantar melancia, rapaz, vai arrumar um campo, né? Ainda que naquele tempo eram camponeses, né? Os servos, né? Dentro tá saindo também do feudalismo, né? O feudalismo tem um senhor feudal e o servo trabalhava para ele no campo. Metade de tudo que o servo fazia tinha que levar para o seu senhor e ele tem que trabalhar alguns dias no castelo do seu senhor. Mas planta aí, né? Não fica com medo aí que Deus vai te abençoar. Pelo menos para a tua família tu vai ter o que comer. Então os iluministas vieram questionando o poder do rei, o poder da religião, né? E eles vieram pedindo para o povo utilizar justamente isso, focar no ser humano. Ei, foca mais em ti, rapaz, te desenvolve mais, né? Te evolui mais, investe mais em ti, né? Fica igual o antigo que viu um raio cair no céu, já achava que o Deus Sol estava castigando, o Deus Sol estava castigando a humanidade porque mandou um raio, o raio queimou a árvore. Vamos parar com isso, né? Os iluministas diziam, vamos usar a razão, pé no chão, vamos. Quem é da fé, e quem não é, mas se caminhe pela ciência, pela razão. Eles empregavam o uso da razão, o uso da ciência, né? E professor, e quais eram os ideais? Olha, eles pegaram ideais que já vinham sendo escritos há muito tempo, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberdade para te falar o que tu quer, para ir e vir. Liberdade para te comercializar o que tu quiser, né? Igualdade para que não haja um rei, não haja o servo, não haja um maior e não haja o menor. Igualdade entre todos os seres humanos, né? E fraternidade para que todos se unissem no bem comum, numa causa comum. Esses mais ou menos os ideais que, aliás, foi o ideal forte da Revolução Francesa mais na frente, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? O iluminismo, então, ele vem dar essa resposta, vem questionar esses poderes. E professor, e o que é que o iluminismo influenciou, professor? Bem, durante o iluminismo ali, pouca revolução houve, quase nada. A revolução foi mais mental, foi mais jogar semente na cabeça das pessoas para mostrar que elas tinham valor. Sim, que se elas parassem para pensar, se elas parassem para empreender, se elas parassem para lutar pela liberdade delas, pelos direitos delas, aí elas tinham poder. Então os iluministas fizeram isso, foram semeando, foram jogando a semente no coração das pessoas. E o que aconteceu? Em 1776, lá nos Estados Unidos, essa semente do iluminismo chegou lá. E o pessoal inglês que morava nas colônias americanas, né, lá nos Estados Unidos, lá na América, ou aqui na América, né, aceitaram esses ideais. Falaram, não, para que nós vamos servir a rainha, o rei, né? Para que nós vamos servir o rei? Não. E o rei está tomando imposto de nós aqui demais, bababá. Vamos fazer um país para nós. E fizeram a independência dos Estados Unidos, né, com George Washington, 1776, né, pegando esses ideais iluministas. Depois de 1789, aí fecha o pau lá na Revolução Francesa. Começa a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Ih, rapaz, aí ali rolou sangue, ali rolou guilhotina. Revolução Francesa é muito complicado, né? Mas foi com os ideais iluministas também, com muito sangue. E também nesse mesmo ano, aqui está rolando sangue também, porque eles descobrem Confidência Mineira, o Joaquim José da Silva Xavier, ele entrega lá o Tiradentes, né? Ou melhor, o Joaquim Silvério dos Reis entrega o Tiradentes. E aí eles detectam o plano ali que eles queriam, fazer uma república, não queria mais pagar o quinto dos impostos. Aqui no Brasil, em Minas Gerais, aquela questão da Inconfidência Mineira, ideais iluministas. Então, Champions e Champions, também a revolução, a independência das colônias da Espanha, né? Toda a América Espanhola que começaram a ficar independência, baseados nesses ideais iluministas. Ali, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, todo mundo que fala castelhano aqui pertinho de nós, eram tudo da Espanha. Os ideais iluministas ajudaram a ficar independente da mamãe Espanha. Uhul! Champions! Professor, e quem são os nomes do iluminismo, professor? Se eu fala desses caras aí de peruca branca, mas não dá nome. Vamos dar os nomes aos bois então aqui, Champions. Eu quero dizer para vocês que primeiro lá o inglês era o John Locke. Ele dizia que todo homem nasce como uma folha em branco e ele só adquire conhecimento através da experiência, da ciência, ou seja, na prática. Ele queria que o homem se desenvolvesse, né? O John Locke dizia que o homem tinha que ter liberdade, independência, né? Ele tinha que se desenvolver, não ficar esperando pelo rei, pela religião. O Montesquieu
é o outro cara, né? Aí agora já na França, né? Esse Montesquieu, ele resgata uma ideia que já é lá antiga, lá no Império Romano já tinha isso, na Grécia mais ou menos. Ele dizia, por que só o rei manda? Por que só o rei manda? Por que nós não fizemos um poder por rei, o executivo, um pessoal que faz lei, o legislativo, e o pessoal que vai julgar essas leis? Se o rei está certo, se o povo está certo, se o legislativo está certo. Quem era? O judiciário. O judiciário é o outro poder. Então, poder executivo, legislativo para fazer a lei, o judiciário para julgar a lei. O Montesquieu defendia isso. Gente, é o que temos hoje no Brasil, né? No executivo está o Bolsonaro, de presidente. No legislativo nós temos lá o Congresso, que é a Câmara e o Senado, né? E nos judiciários temos o STF, daí toda a cadeia de juízes até a primeira instância no Fórum de Itajaí. Então isso está funcionando. Olha as ideias, os ideais iluministas funcionando por aqui ainda. Nós temos também o Voltaire, né? O Voltaire, ele defendia a liberdade de expressão. Dizem e atribui a ele uma seguinte frase. Diz que não foi ele que falou, mas se ler os escritos dele, a obra dele, dá para dizer que foi ele que falou isso. Posso não concordar com nenhuma palavra do que tu tá falando para mim, mas eu vou lutar até o fim para que tu possa dizer tudo o que tu quer para mim. Uhul! Esse é o Voltaire, defendia a liberdade de expressão. O Diderot também, outro iluminista francês, ele editou uma enciclopédia lá, ele fez uma enciclopédia, né? É uma obra que ela tentava explicar todas as questões de interesse humano, um dicionário, assim. Imagina um dicionário para aquela época explicando, abrindo a cabeça, explicando cada coisa. Nossa, isso era muito forte, champion! Estamos falando aí do século XVIII, de 1700 a 1780. Então, qualquer escrito naquela época era, né, a ciência, né? Esse foi o Diderot. E por último, o professor quer falar, tem muito mais iluministas, né? O professor colocou aqui para vocês só esses 5 aqui. O último é o Rousseau. O Rousseau defendia que o povo fizesse rei, povo, senado, fizesse um contrato social, tipo uma constituição, né? E que ele defendia também que o governante não era para ser só o rei. Qualquer Zé da Silva, se fosse preparado, se fosse capacitado, podia governar uma nação. Porque só o rei, o Rousseau diria. Rousseau dizia, não, vamos fazer eleição, aqui do povo mesmo a gente pode tirar, a gente faz um contrato social, uma constituição, direitos e deveres de cada um componente da sociedade, e vamos nós mesmos governar essa nação. Então essa é um resumo Champions do 8º ano do Iluminismo. Um abraço!